Bom dia, galerinha. Sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos a mais essa aula de História. E como tema da aula de hoje, nós vamos trabalhar com o imperialismo. O imperialismo no século XIX. Então, o imperialismo é resultado do sistema capitalista liberal e da própria Revolução Industrial, principalmente da segunda fase da Revolução Industrial. Todas as vezes que eu vou trabalhar com imperialismo, primeiro eu gosto de conceituar esse imperialismo, tanto no sentido geral, então o que seria o imperialismo na história da humanidade, um conceito mais amplo e restrito, como conceituar o próprio imperialismo do século XIX. Quando nós estamos falando de imperialismo, na verdade nós estamos falando de um termo empregado para caracterizar todo e qualquer processo de expansão, ou intenção ou tentativa de expansão, seja ela econômica, política, cultural, de uma nação, de um povo sobre o outro, de um território sobre o outro. Então, isso significa que o imperialismo é algo comum na história da humanidade, desde sempre. Pois desde que o homem se tornou civilizado, iniciou um processo de expansão cultural, econômica, política, territorial, de uma população sobre outra população, de uma cultura sobre outra cultura. Porém, o imperialismo que nós vamos trabalhar especificamente é o imperialismo datado. É o imperialismo demarcado historicamente por estruturas sociais e econômicas muito específicas, que é o imperialismo do século XIX ou neocolonialismo. Quando nós estamos falando desse imperialismo, nós estamos falando de uma tentativa ou de um processo de expansão ou de intervenção, seja ela econômica, política, cultural, social, de um povo, de uma nação, sobre outro povo e outra nação, no século XIX, que foi criado ou se desenvolveu em consequência do próprio desenvolvimento do sistema capitalista liberal da segunda fase da Revolução Industrial, que vai ocorrer devido à necessidade das grandes potências capitalistas do mundo de alcançar mais matérias-primas, mais mercados consumidores e também mais acesso à mão de obra barata. E esse imperialismo ele pode ocorrer seja na forma de negociações, anexações ou conquistas de territórios, que podem resultar em colônias, protetorados ou áreas de influência. Entendido o que foi imperialismo, nós temos agora que diferenciar esse imperialismo do colonialismo do século XVI. Então, fazer a diferenciação do colonialismo do século XVI para o neocolonialismo ou imperialismo do século XIX. O colonialismo do século XVI ele vai ser marcado por uma prática mercantilista desenvolvida por estados absolutistas. Então ele ocorre dentro da Idade Moderna, do Ancien Regime, que vai praticar elementos doutrinários do mercantilismo através de um Estado absolutista. Já o neocolonialismo ou imperialismo do século XIX, ele vai ser marcado por um Estado liberal, geralmente democracias capitalistas liberais, ou nem sempre democracias, que vão estar praticando o capitalismo industrial na sua segunda fase, mas que estabelece o chamado capitalismo monopolista, ou seja, um capitalismo que nas metrópoles tendia ao liberalismo econômico, mas nas colônias ele praticava um monopolismo de mercado, um exclusivismo comercial. O colonialismo do século XVI, ele vai ocorrer ali entre o final do século XV, século XVI, XVII e XVIII. Já o imperialismo, ele vai ocorrer da segunda metade do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. O colonialismo predominou na América, inclusive o Brasil sendo resultado dele. O imperialismo vai predominar na África e na Ásia, na forma de colônias ou protetorados, e na América na forma de áreas de influência. O colonialismo obtinha lucros através do comércio, via exclusivismo comercial ou pacto colonial,
o monopólio comercial, onde a colônia só poderia comercializar via metrópole. O imperialismo vai obter lucro através de um investimento de capital. As grandes potências capitalistas vão pegar o capital acumulado com a segunda revolução industrial e com o mercantilismo e vão investir na abertura de empresas, filiais de multinacionais, nas colônias. E lá, eles vão abrir essas empresas para explorar a matéria-prima local, a mão de obra local e o mercado consumidor local, praticando também do exclusivismo comercial ou exclusivismo de mercado através do monopólio capitalista sobre as colônias. No colonialismo do século XVI, você vai ter uma exploração da economia local, alterando um pouco a forma de produção. Vai ser basicamente ainda agrária, primária, extrativismo, inclusive às vezes utilizando até estruturas produtivas dos próprios povos dominados, como é o caso na América Espanhola, da utilização da mita maia, asteca, inca, sobretudo inca. Já no sistema neocolonialista, imperialista, vai se explorar as colônias, se exportando estruturas capitalistas industriais para ela, abrindo empresas industrializantes que vão explorar lá o mercado consumidor, tendo um monopólio comercial daquele mercado. Entendidas as diferenças básicas entre o colonialismo e o imperialismo, nós temos que agora analisar as causas primordiais do estabelecimento de um sistema imperialista. E a primeira grande causa é a própria Revolução Industrial, o desenvolvimento do capitalismo industrial em sua segunda fase. O capitalismo cresceu, se desenvolveu. A Revolução Industrial na sua segunda fase levou a capacidade de produção do sistema capitalista a quase seu ápice. Isso fez com que as grandes potências capitalistas industriais precisassem cada vez mais de mão de obra barata, de mercado consumidor, de matéria-prima, porque eles vão viver o que nós chamamos de uma crise de superprodução. Eles produziam mais produtos do que suas matérias-primas nacionais eram capazes de manter o sistema produtivo. E eles produziam mais produtos do que seu mercado consumidor interno era capaz de consumir. E, portanto, eles precisavam de mais matéria-prima e mais mercado consumidor. Essa crise de superprodução vai levar à necessidade de conquistas de novas colônias, que vão servir de lugares para se estabelecer um capitalismo monopolista e, portanto, se conseguir acesso à mão de obra barata, a mercado consumidor e a matéria-prima, mas não só. Também se poder escoar uma população excedente, então parte da sua população na metrópole que estava marginalizada, que na metrópole era um problema, eram povos marginalizados que aumentavam a instabilidade econômica, social ou crime, mas que na colônia vai servir de mão de obra semi-qualificada, barata, para ajudar a explorar aquela colônia. E também essas novas regiões dominadas vão servir de local de escoamento de capital acumulado, que vai ser investido na abertura das indústrias, gerando ainda mais riqueza. A segunda grande causa do imperialismo é o desenvolvimento de nacionalismo ufanista, patriótico, militarizado, que vai entender que a sua nação e a sua cultura será superior à nação e à cultura dos outros. E, portanto, vai entender que há uma supremacia das potências colonizadoras que fazem ele ter o direito de dominar outras nações e também impor a sua cultura sobre as outras nações, sendo isso tanto um direito como um dever. Uma outra causa do imperialismo é a necessidade de cada vez mais ter pontos estratégicos para praticar o comércio, então colônias que possibilitassem o acesso à matéria-prima e ao mercado consumidor de outras regiões, mas não só colônias como pontos estratégicos comerciais, mas como pontos estratégicos militares, que permitisse a conquista de novas áreas. E finalmente, galera,
o último grande causa, ou a última grande causa para o imperialismo, é uma causa justificativa. É o chamado darwinismo social. Darwin criou a ideia do evolucionismo e disse que o Homo sapiens é o ápice da evolução das espécies. Porém, o Darwin disse que só existe uma única espécie, que é o Homo sapiens. E ele não falou que esse Homo sapiens estava dividido em subespécies. Porém, unindo o evolucionismo de Darwin a algo chamado determinismo geográfico, que dizia que os povos que viviam em regiões de clima tropical, viviam em florestas abundantes que forneciam muita riqueza e alimento, não precisavam desenvolver muito intelecto, mas se tornavam fortes fisicamente. Já os povos que viviam em regiões temperadas ou frias tinham que desenvolver um intelecto e, portanto, houve um processo de divisão da espécie humana, do Homo sapiens, em subespécies, raças, devido a uma adaptação, uma aclimatação geográfica. E tudo isso fez surgir o darwinismo social, que é a crença de que o homem, como espécie humana, se dividiu em subespécie do mais evoluído ao menos evoluído. 4 raças. O branco caucasiano, o mongol asiático, o ameríndio, o índio da América, e o negroide, o mais inferior. E que esse branco caucasiano passava a ter uma missão, a missão civilizatória, de levar a sua cultura, a sua civilização aos mais inferiores, para possibilitar a eles um processo longo de evolução biológica, se possível. Mas, no mínimo, levar eles uma estrutura superior, racial e cultural, que pudesse levar ele a algum progresso. Tudo isso vai criar uma ideia eurocêntrica, de a Europa como superior biológica e culturalmente, que na Europa vai se chamar de missão civilizatória, o ato de eu, europeu superior, ter que dominar os outros povos para levar a minha civilização. Na América, nos Estados Unidos, vai receber o nome de Destino Manifesto, porque eles acreditavam que essa era uma missão dada a eles por Deus, para levar a sua cultura e a democracia americana para os outros povos. E é óbvio que tudo isso vai criar uma corrida armamentista, com a criação de grandes exércitos bem treinados, bem armados, das potências capitalistas, que vão se tornar cada vez mais poderosas, para dominar novos territórios, novas nações, levando a sua cultura, impondo a sua cultura e a sua civilização sobre as outras civilizações. Aqueles que eles consideravam incivilizados. Entendidas as causas, a última coisa que nós temos que pensar e analisar do imperialismo, no sentido de fazer uma análise imperialista apenas das suas características gerais do seu conceito, é de que forma esse imperialismo vai ser praticado no mundo. E existem 3 formas: colônias, protetorados e áreas de influência. Colônias, que são uma forma de dominação direta objetiva praticada pelo metropolitano. Então vamos lá. Eu, metrópole, pego meus exércitos, invado a região do mundo, domino eles, venço os exércitos, destruo o Estado local, crio um novo Estado, formado e dominado pelos metropolitanos. Então, se você domina uma região, destrói o Estado local, cria um novo Estado, dominado pelos metropolitanos, e tenta impor sua cultura de forma direta, isso é uma colônia. Protetorado. Você vai dominar os locais, criar um novo Estado, mas esse novo Estado vai passar a ser executado por elites coloniais que estão a serviço das elites metropolitanas. Então, eu, metrópole, pego meus exércitos, invado um território, conquisto ele, destruo o Estado local, crio um novo Estado, mas esse novo Estado será, de forma direta e objetiva, dominada por uma elite local que se aliou a mim, que eu domino,
e ela passa a representar meus interesses políticos e econômicos dentro desse protetorado, mas ela possui alguma autonomia cultural. E, finalmente, a área de influência é uma região que eu não vou, de forma direta, dominar. Ou seja, eu não vou levar meus exércitos, conquistar e subjugar. Eu vou exercer uma influência política e econômica e cultural, exportando minha cultura e tendo um poder de barganha para submeter os interesses econômicos dessas regiões aos meus objetivos. Finalmente, para concluir o imperialismo, nós temos que lembrar que esse imperialismo vai exercer poder sobre a África e a Ásia na forma de colônias e protetorados e na América na forma de áreas de influência. E na África, algo muito marcante que costuma cair muito nos vestibulares é a conquista e partilha da África. A Europa começou a dominar regiões africanas. Essa dominação de regiões africanas estava levando pequenos conflitos entre as nações europeias. E aí se faz, entre os anos de 1884 e 1885, a Conferência de Berlim, que vai dividir a África entre as nações europeias, Estados Unidos e outras nações, dividindo essa África em territórios artificiais, que vão criar fronteiras artificiais, sem se preocupar com as etnias, as nações, as culturas, a história e os conflitos internos da África, colocando povos, às vezes, inimigos e nações inimigas dentro do mesmo território, da mesma nova nação criada pelos europeus ou dominadores, que vai dominar a África em 90% do seu território, vai proibir a prática de empreendimentos industriais, manufatureiros, artesanais, em larga escala local, garantindo, então, o monopólio capitalista, e vai introduzir a prática capitalista, seja ela econômica, produtiva ou culturalmente, vai impor o cristianismo naquela região e vai destruir completamente o modo de produção, a estrutura social, a forma de organização social tradicional da África, destruindo econômica, política, social e culturalmente a África, e impondo uma cultura exploratória da Europa e dos Estados Unidos sobre essa África. O que gera guerras, conflitos e a destruição da África e leva a África pobre, não toda ela, porque nem toda a África foi completamente destruída e transformada em uma África pobre. O norte da África é uma África mais desenvolvida segundo o padrão europeu e ocidental, mas que leva algumas regiões da África à destruição, à fome e à miséria. Aqui, galera, a gente termina os conceitos gerais mais importantes de imperialismo e no nosso próximo encontro nós falaremos da Primeira Guerra Mundial, já que a grande consequência das disputas imperialistas entre as grandes nações europeias e os Estados Unidos e o Japão foi o eclodir da Primeira Grande Guerra, ou Grande Guerra, como chamavam os seus contemporâneos. Foi um prazer estar aí com vocês, espero que a aula tenha sido bem elucidante e até o nosso próximo encontro. Beijão, galera, até a próxima aula, não perca Primeira Guerra.